Certo? Vamos lá então, porque eu quero começar falando sobre o BBB 23. Daqui a pouquinho, coladinho com o Juju, nós temos o EBBB projetando o paredão de hoje. Mas o assunto aqui nesse momento é a questão da audiência do BBB 23, que já é a menor de todos os tempos na história do reality, né? Vamos lembrar também que o BBB começa em 2002, num outro tempo da televisão especificamente, um tempo em que havia uma audiência de televisão que era muito maior do que é hoje, justamente porque não havia streaming, não haviam outras opções de entretenimento fora da televisão aberta especificamente. Tinha TV fechada, mas era muito caro para a maioria da população, e hoje nós temos diversos concorrentes da TV aberta especificamente. O fenômeno BBB 20 e 21, que foram os 2 anos em que a pandemia eclodiu ali em determinado momento, e depois em 2021 ainda as pessoas estavam muito em casa, de fato contribuiu para um aumento de audiência, um aumento de engajamento no próprio programa, porque havia uma conexão das pessoas com o fato de estarem em casa com mais frequência. Agora, depois, no ano passado, já em 2022, a gente teve um Big Brother Brasil com uma audiência menor e principalmente, acho que com um engajamento menor por conta dos personagens, do elenco especificamente daquele BBB, que não empolgou muito a galera de casa, justamente por uma falta de comprometimento com o jogo muito frequente que a gente via ali, de jogadores como o Pedro Scooby, o DG, o Paulo André também jogava pouco, e aí Arthur Aguiar acabou vencendo o programa justamente porque era um dos jogadores que se colocava, que disputava aquilo ali, que criava um contexto Big Brother Brasil. Em 2023, a gente tem uma nova situação diante da própria pandemia, especificamente, né? Temos aí uma questão que já permite que as pessoas saiam um pouco mais e também faz com que as pessoas queiram sair um pouco mais, uma vez que, vamos lembrar, todos nós ficamos aí muito tempo em casa durante o auge da pandemia e a televisão acabou se beneficiando indiretamente disso, porque a audiência naturalmente aumentou, as pessoas assistiram mais televisão. Agora, eu acho que tem uma diferença bastante gritante entre o BBB passado e este. Este é um BBB, como diz o Chico Barney, que pode entrar para a história como aquele BBB que só quem acompanha, só os fãs vão lembrar, né? Porque tá sendo um BBB bem jogado. A gente tem boas histórias para serem contadas ali e, para mim, um sem número de participantes mais interessantes. Um número grande de participantes que a gente ainda não sabe quem vai ganhar especificamente. Temos alguns favoritos, mas em grupos separados, em grupos opostos, nós temos participantes que se destacam, que têm possibilidade de ir adiante, e temos também vários participantes carismáticos e torcidas começando agora a jogar uma contra a outra. Então, na questão engajamento e interesse pelo jogo, o BBB 23 é bem mais interessante para mim do que o BBB 22, embora a audiência não responda dessa forma. Também tem outro fenômeno que eu imagino que possa estar influenciando, porque a parte final, principalmente do BBB 22, foi também influenciada pela boa audiência de Pantanal, que à época estava começando, né? Pantanal começou em 28 de março do ano passado e agora o BBB está recebendo de Travessia, que é uma novela que não tem conseguido ir muito bem na audiência, então também essa entrega está sendo menor do que foi em 2022. Por isso, acho que talvez quase que exclusivamente por isso que os números não estão nem empatando com o ano passado, mas caindo, né? Porque eu acho que também a entrega é ruim, as pessoas estão menos em casa e talvez é importante também considerar que haja um desgaste do formato como ele é. Agora, na questão repercussão, nós temos um Big Brother ainda que repercute muito e com um jogo que tá pegando fogo o tempo todo. Assim, essa divisão de grupos, é claro que irritou muita gente em casa, mas ela foi importante no primeiro momento para que eles jogassem desde o dia 1. Desde o dia 1 eles jogaram, as duplas formadas também ajudaram a criar esse clima de bastante competitividade. Então acho que essas são questões importantes também a serem avaliadas sobre essa edição do BBB 23. Eu acho que é cedo pra gente falar que é um flop por conta da audiência, justamente porque tem repercussão. As pessoas têm buscado informações sobre essa edição do BBB e têm participado, torcido. Os paredões acho que não tem aquele volume, aquela volumetria de votos que a gente viu em outras edições, mas eu acho que também é um movimento natural.
Vamos lembrar que o BBB 17, o 18 e o 19 foram edições que não foram tão bem assim de audiência, tampouco de jogo, né? A gente teve o 18, talvez, entre os três, foi o que teve maior destaque. O 17 tinha uma curiosidade de ver o Thiago Leifert apresentando, mas o 18 teve aquele interesse com muitos personagens interessantes, que foi vencido pela Gleice Damasceno, e o 19 é um BBB que praticamente ninguém lembra, que já não é mais o caso a partir do 20 e o 21, que são as duas últimas edições apresentadas pelo Thiago Leifert. Ele sai no auge, então vamos lembrar que é a segunda edição apenas que o Tadeu Schmidt apresenta, e é importante também ressaltar que o BBB, durante essas 23 temporadas, teve temporadas muito fracas. Claro que a audiência era maior, mas a repercussão não era tanta também. Não tinha tanta conversa fora daquilo ali. Então eu acho que é cedo para falar em flop especificamente, até porque o programa está bom. Eu acho que esse é um dos grandes destaques. Para mim, na minha modesta opinião, o programa está bom e ele tem respondido também nessa questão do jogo, que é algo que eu aprecio muito. Eu aprecio muito a parte do jogo especificamente. Ó, aqui meus fios tudo aparecendo na live, que tristeza. Mas é uma questão que eu levo muito em consideração e eu acho que o BBB 23 tem entregado bastante, viu? Muito bem, deixa eu ver se já tem comentários, se já temos alguém nos acompanhando aqui. Querido Jefferson Barros está conosco. Ô Jefferson, obrigado pela presença mais uma vez, tá? Votação aberta aqui na nossa enquete. Você considera que o BBB 23 flopou por conta da audiência? Sim, 50%, não 50% também. Então, temos aí meio a meio a opinião pública da nossa gloriosa audiência. Você que está chegando agora, deixa o like e o comentário. O Jefferson está dizendo que acha um pouco cedo para cravar que o BBB 23 flopou, porém acho difícil que esse cenário mude. Mas ok, entre as novelas também acontecem de tramas ótimas floparem e outras não tão boas assim bombarem. Eu acho que é isso, mas nem só pela comparação com as novelas. Eu acho que as próprias... Existem microtemporadas de BBB em biênios, triênios às vezes, que acabam não dando aquele resultado que se imaginava, mas conseguindo entregar entretenimento, que talvez fique um pouco mais nichado e tudo mais, mas ainda assim a gente está falando de 20 pontos, de 22 pontos, ou no mínimo de 18 pontos, que é o sonho que a Record teria que desse uma Fazenda, por exemplo. Né? Então, é uma audiência baixa para os padrões da Globo, mas é muita gente assistindo. Né? O Gui Lima está conosco. Boa noite, Gui. Obrigado pela companhia. Acredito que mesmo que não exploda mais de audiência, ainda há esperança do programa ser um sucesso. Eu acho que sim. Acho que tem muito potencial ainda e acho que está só no começo aí da gente ver tudo que vai seguir acontecendo no BBB 23.